Robin de cabeça desvia, caiu no comando. Lá vem Van Persie, pra cima do Thiago Silva, ganhou, meteu pra Robin, saiu na cara do goleiro, foi derrubado, é pênalti! É penalidade máxima para a seleção da Holanda e vem cartão ainda. E vem cartão, é amarelo, Márcio Espímpolo. Olha, Zé, o Thiago Silva fala que estava fora da área ali. O Robin ia ficar na cara do goleiro Júlio César numa situação de gol. Caberia até o cartão vermelho, hein, José Manuel de Barros? Acho também que foi puxado fora da área, no cima da linha dentro da área, né? Mas não sei não se estava fora da área. Os comentaristas podem até falar um pouquinho, mas um lance que vai gerar muita polêmica. O Thiago Silva ganha só o cartão amarelo, pênalti para a Holanda bater no começo do jogo. Foi fora, Sampaio? Foi fora. Foi fora, Flávio? Me pareceu que foi fora, mas tinha que meter o Thiago para fora do campo, expulsar. Ele ia entrar no gol, era mais do que iminência de gol. Foi fora, Karsug? A falta começou fora da área. Ele começou a ser puxado fora começa. E caiu dentro. Van Persie para a cobrança do pênalti, tem 3 gols, me informou Márcio Espímpolo da Copa do Mundo. Van Persie, o capitão, autorizado, partiu, bateu, passou! Gol da Holanda! Van Persie! Faltando 43 minutos para o fim do primeiro tempo, no Mané Garrincha, começa mal o Brasil, pênalti mal marcado, falta fora da área, o árbitro deu dentro. Van Persie na cobrança, botou lá em cima, inapelável para o goleiro brasileiro Júlio César. Van Persie marca, 43 para o fim do primeiro tempo. Holanda 1, Brasil 0, Júlio César. Essa aí passou! Holanda na frente, marca cedo, Márcio Espímpolo. Muito bem batido o pênalti. É pênalti que o goleiro, mesmo acertando o canto e acertou o Júlio, não chega, né, Zé? Pênalti no ângulo, batido no alto firme. O goleiro não pega. Quarto gol do Van Persie. Júlio César acertou o canto e não pegou. Que falha na marcação do Brasil, hein? Tabela bem feita. O Robin saiu na cara do goleiro brasileiro e o Thiago Silva fez a falta ali. O Brasil tem que se ligar, hein, Zé? Já começou fazendo atrapalhada de novo. José Manuel. E o emocional de novo é testado, Flávio. Ali é o seguinte, a bola foi fora da área, mas a expulsão do Thiago Silva era clara, ele ia fazer o gol. Ele estava na cara do gol, ou seja, uma coisa compensou a outra, né? Você vê o que é melhor, ficar com 10 ou ficar com pênalti. Isso. Mesmo que ele marcasse a falta fora da área, teria que dar o vermelho, é isso? Teria que dar o vermelho, porque ele estava entrando para fazer o gol, claro. Ainda mais levando em consideração o Robin. A velocidade e o Van Persie. Se fosse o Fred, não, mas o Robin é situação clara de gol, né? Me chamou a atenção que o Van Persie, que não é tão rápido assim, ganhou fácil na velocidade do Thiago Silva. Cláudio Karsug, Brasil começa perdendo e o emocional dessa seleção é testado de novo, Karsug. E vamos ver agora como reage. Com relação à arbitragem, achei errado. Era falta fora da área e vermelho. Para o contra-ataque outra vez a seleção da Holanda. Robin largou na ponta direita, chegou no fundo, o Hinaldo vai cruzar, levantou a bola para a boca do gol, afastou o zagueiro, voltou para Blind, o goleiro vai fazer, bateu, é gol! Gol da Holanda! Blind, camisa 5! Jogou fácil a Holanda outra vez na ponta direita, fez o cruzamento, corte errado da defesa brasileira, ela cai no pé do Blind, que de pé direito e com muita tranquilidade coloca a bola no fundo da rede. Corte errado do Davi Luiz, gol do Blind. Holanda 2, Brasil 0, faltando 29 minutos para terminar o primeiro tempo em Brasília. Júlio César. Holanda 2, Brasil 0, Júlio César, essa aí passou! Márcio Espímpolo, já está 2-0 com 16 minutos, Márcio. Reflexo de um time mal treinado, mal posicionado. Já o Van Persie não havia cobertura ali, ele estava solto, livre. E aí de trás também veio o Blind, totalmente livre, com folga para fazer o gol com tranquilidade, sem nenhuma pressão e um gol até bonito. Falha de novo no setor de marcação da seleção brasileira. 2 para a Holanda, 0 para o Brasil. E se apertar vem mais, hein? Ô Flávio, prenúncio de mais uma goleada da seleção, sofrida pela seleção brasileira, Flávio? Pelo menos, taticamente, o time do Brasil está ridículo, está jogando absolutamente nada, ridícula a atuação do Brasil até agora. E a Holanda joga à vontade. Achei que no lançamento, acho que era o Robin pela direita, estava em situação de impedimento.
Mas depois o goleiro ficou olhando, Davi Luiz rebateu errado e não tinha ninguém na cobertura de um jogador que vinha de trás. Portanto, um Brasil que não existe. Como disse o mestre Cláudio Karsug, o meio-campo do Brasil é uma área vasta. Se bobear, o MST toma conta. Estava impedido o jogador holandês, o que fez o cruzamento. É mais um gol irregular. Brasil perde por 2-0, né, Fernando? O árbitro tá roubando. Lá vem para o ataque o Brasil na direita, Ramírez, entrada da grande área. Se atrapalhou, tocou para a linha de fundo. Fernando Sampaio, 2 gols irregulares, mas a Holanda vence o Brasil por 2-0, Sampaio. É uma pena que os gols foram irregulares, porque isso vai servir de desculpa depois pro Filipão falar que os gols foram irregulares. Porque esquecendo 1 milímetro para cá, 1 milímetro para lá, faz diferença, a falta seria fora da área. Esse lance teria sido paralisado. Mas o baile holandês parece aquele baile do Terceiro Reich. Impressionante. O que está acontecendo com a seleção brasileira, Cláudio Karsug? É isso que eu gostaria de saber, porque pelo menos a marcação é uma coisa obrigatória. Você pode não ter qualidade técnica para fazer uma grande jogada, mas você colar no adversário e tentar impedir que ele jogue é uma coisa elementar. José Manuel, eu acho que o Filipão deve fazer valer a autoridade dele e reclamar para o 4º árbitro sobre irregularidade, o Nishimura. Do Felipão, o discurso era esse. Aliás, o Mano saiu no melhor momento, quando ele começava a acertar o time. Aí veio o Felipão, eu acho que a maioria concordou, até achava que o Felipão podia ir em 7 jogos, na base desse espírito de ser copeiro e tal. Mas não foi nada disso que a gente viu na prática. Mais 5. E lá vem a Holanda. Pode fazer mais um. Recolheu a mate, cruzou. Hinaldo bateu, passou. Gol da Holanda. Aos 45 minutos do segundo tempo. Para aumentar a dor do torcedor brasileiro. Para aumentar a vergonha. O vexame brasileiro na Copa do Mundo de 2014. Para deixar sem explicação o fiasco do Brasil na semifinal e na disputa do 3º lugar na Copa do Mundo. Uma participação pífia da seleção brasileira. Ridícula. Placar clássico. Holanda 3-0. E eu digo tudo isso com muita tristeza. Mas a realidade não pode ser escondida como tentam fazer os homens da comissão técnica da seleção brasileira e os homens da CBF. Holanda 3, Brasil 0 na Arena Mané Garrincha em Brasília. Participação vexatória, vergonhosa e sem desculpas, meu caro Márcio Espímpolo. O Davi Luiz não conseguiu acompanhar pela direita, o Maxwell também não, veio o cruzamento e o Hinaldo, que faz bom jogo, né, José Manuel? Foi lá e completou. O Júlio ainda tocou na bola, mas não foi o suficiente. 3 para a Holanda, 0 para o Brasil. Brasil toca a bola e o torcedor faz isso. Brasil com a bola. E o torcedor que cantou o tempo inteiro faz isso. Deixou para o final. Brasil é goleado de novo. Depois de 7-1 para a Alemanha. 3-0 para a Holanda. Esperava isso, Flávio? Bom, depois do jogo contra a Alemanha até que tá bom demais, né? Houve uma evolução, como diria o Filipão. Olha que legal, o Velma não entrou, o Kless voltou e vai entrar o outro goleiro da Holanda. Vão jogar os 22. Lembrando quase o que o Filipão fez em 2002, no tempo que ele era um grande treinador e a seleção brasileira impunha respeito. Fala, Márcio. Silicen tá indo embora, Vorbe número 22. E aí, Fernando Sampaio, 3-0, Brasil é goleado de novo, Fernando. E a goleada de hoje deixou claro que não foi um apagão ou um simples acaso aquela vitória da Alemanha. Claro que 7 gols, né, é realmente impressionante. Mas são 2 goleadas, porque a FIFA considera 3-0 2 goleadas. 2 goleadas contra 2 equipes importantes, que a gente espera ver numas semifinais e final de Copa, que demonstra que o Brasil não tinha a menor condição técnica de disputar contra as grandes seleções. Eu quero ouvi-lo, Cláudio Karsug. 3-0 para a seleção da Holanda. Brasil tomou 7-1 da Alemanha, 3-0 da Holanda. Toma 2 goleadas depois de passar com muito sofrimento por Chile nas oitavas e Colômbia nas quartas. Quando encara as seleções mais fortes, é goleado 2 vezes. Vamos esperar esse ataque. Lá vem Robin, invadiu a grande área, fintou o zagueiro, penetrou, cruzou, sobrou na grande área. Yamate mandou para a pequena área, afasta. Maxwell tira aqui dentro de qualquer maneira. Eu quero ouvir o mestre Cláudio Karsug.
Um time muito mal arrumado, muito mal dirigido. Só Será que podia a dar nisso. comissão técnica vai encontrar alguma desculpa para isso? Será que os dirigentes da CBF... Evoluiu, né? De 7 para 4, evoluiu. Tá evoluindo. O Filipão falou muito em evolução durante a Copa. Mas Não, será de que eles 7 para 3 melhorou 4 gols, é. Não dá para que eles tenham um pouquinho de vergonha e peçam para sair? Marinho, Marco Polo... Esquece. E Esses companhia. Mas, ó, se a gente achar que a culpa é isso, a gente não vai sair do lugar. O buraco é mais embaixo. É que eu acho que eles não têm competência de mudar nada, de fazer o certo. Vai acabar, minha gente. Apita o árbitro. Acabou em Brasília. Acaba a vergonha que foi a participação brasileira na Copa de 2014. Semifinal, tomou 7-1 da Alemanha. E na decisão do terceiro lugar, 3-0 para a seleção da Holanda. Uma das maiores vergonhas do futebol internacional. E a maior vergonha de uma participação brasileira numa Copa do Mundo. Não honraram a camisa, não honraram a história da seleção brasileira. Uma história bonita, construída por jogadores que não foram reconhecidos depois, que sofreram. Alguns barrados quando tentavam entrar na CBF, em vestiários. E essa seleção brasileira, essa seleção administrada por Marinho, por Marco Polo, dirigida pelo Felipão, pelo Parreira, que já foram campeões do mundo, não souberam trabalhar, não tiveram a humildade de armar o Brasil para pelo menos não sofrer um vexame desse. Um vexame indescritível da seleção brasileira que se despede da Copa do Mundo de cabeça baixa. Márcio Espímpolo, acaba o jogo no estádio ou na Arena Mané Garrincha em Brasília. Só falta o Felipão reunir todo mundo como fez no último jogo e levantar os braços ali para a torcida, né? Aí é passar o atestado realmente. É passar o atestado realmente. Aí só falta o Felipão fazer isso. Os jogadores da Holanda se abraçam e, claro que comemoram essa terceira colocação na Copa do Mundo aqui no Brasil em cima da seleção brasileira. O Brasil agora vai tocar sua vida, José Manuel de Barros, com ou sem Felipão. Vamos aguardar qual será o destino da seleção brasileira. Muito bem, Vander Luiz, vamos girar o placar da Copa para a Loja 100. Loja 100, vai lá, eu vou toda a loja em até 20 vezes no carnê só nas Lojas 100. Jamef Encomendas Urgentes, a gente sempre leva o melhor para você. Esteco Construtora, o seu imóvel no Guarujá está aqui. Sebrae São Paulo, sempre ao seu lado para você crescer. Sedex, só Sedex é Sedex, mandou, chegou. Caçuladepneus.com.br, o melhor preço em pneus Pirelli, menininho, Caçula de Pneus. Cartão bom sempre com você. Benegripe é gripe, Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tem mais vaias para a saída da seleção brasileira do campo de jogo, do gramado da Arena Mané Garrincha em Brasília. Fala, Vander! José Manuel, chegamos a 170 gols, estamos a um gol, né, da Copa da França de 98, que foi a Copa com o maior número de gols. E agora falta mais um jogo só, Zé Manuel. A grande decisão, a Alemanha e a Argentina, amanhã às 4 do Maracanã. A maior rede de rádio do Brasil. Vamos ouvir o Oscar. O Oscar está falando ali na saída do campo. Não, daqui a pouco a gente resgata o som do Oscar que fala na saída do gramado. Flávio Prado, Fernando Sampaio, Cláudio Karsug, um toquezinho de cada um. Daqui a pouco a gente vai falar muito do fim de jogo comandado pelo Vanderlei Nogueira. Flávio, Holanda 3, Brasil 0 no Mané Garrincha, despedido do Brasil na Copa 2014, Flávio. Uma Copa que mostrou claramente, escancaradamente, a deficiência do futebol brasileiro, o atraso tático, a maneira jurássica como se joga futebol aqui no Brasil, e ficou tudo estampado, ficou muito claro. A partir do jogo da Alemanha mostrou-se o que era o atraso no Brasil em termos táticos, a diferença de futebol do que se joga na Europa do que se joga no Brasil, e hoje foi apenas um complemento disso. Cláudio Karsug. Eu fico surpreendido numa análise global, embora rápida, da Copa, do desacerto tático da equipe. Eu entendo que ofensivamente você depende de ter qualidade de jogadores, mas uma ação defensiva pode levar um time inferior a excelentes resultados. O próprio Scolari mostrou isso ganhando uma Copa do Brasil com o Palmeiras.
por que na seleção ele não conseguiu arrumar a defesa, Oscar, é uma pergunta que eu me faço até agora. Ouvindo vaias em casa, Oscar. que tipo de sentimento bateu em vocês? Frustração, vergonha? É um sentimento horrível, não tem nem o que falar. A gente sofreu uma grande derrota que foi contra a Alemanha, que ninguém esperava. E hoje a gente entrou desde o começo tentando vencer, tentando conquistar esse terceiro lugar, mas não foi nosso dia. A gente criou, a gente até que jogou bem, mas perdemos. Não tem que falar mais nada. Ver o que a gente errou para a gente melhorar no futuro. Tanto o jogo de hoje quanto o jogo de terça-feira tiveram características semelhantes no primeiro tempo. Os dois times adversários mataram muito rapidamente o jogo. Por quê? Não sei, é difícil falar. Igual eu falei, a gente tomou gol com 2 minutos. O que a gente pode fazer? Sair atrás é sempre difícil. Tomamos o segundo, a gente criou um monte de chances de fazer pelo menos um no primeiro tempo, criamos o segundo, mas não fizemos. Acho que a gente tem que... Todo mundo sai muito triste. O povo brasileiro também está muito triste com a gente, mas a gente tentou, lutou até o final. Infelizmente não conseguimos a vitória. Obrigado, Oscar. Muito bem, tá aí o Oscar na entrevista oficial da FIFA no gramado da Arena Mané Garrincha em Brasília. Faltou você falar, Fernando Sampaio. 3-0 Holanda. E esse 3-0 mostra que a goleada para a Alemanha não foi um acaso. Thiago, e também que tipo de sentimento fica Thiago nesse Silva. fim de Copa do Mundo para vocês? Frustração, né? A gente sonhou com esse momento. Passei noite sem dormir. E acabando dessa forma, né? Eu acho que a gente não merecia esse final da forma que foi. Infelizmente é futebol. A gente tem que pedir desculpa ao povo que nos apoiou mesmo nos 7-1, hoje nos 3-0 também. Vaiaram no final porque é uma coisa normal. Também tem sentimento, né? Mas é tristeza muito grande. Você chegar em casa e falar pra tua família que você não conseguiu, sabe? É difícil. Obrigado, Thiago. Muito bem, Thiago Silva falando da saída do campo, da entrevista oficial da FIFA. Chorou de novo? No gramado. Mas chorou de novo. Olha o capitão da seleção brasileira. Ele chorou quando entrou em campo contra a Croácia. Ele chorou na hora do pênalti contra o Chile. Ele chorou na despedida. Mas vai te catar, né? Então vamos arrumar alguém com um pouquinho mais de hombridade para ser o capitão da seleção brasileira. Capitão assim não vai a lugar nenhum, né? Também acho. Principalmente na hora do pênalti contra o Chile. Ele precisava assumir a responsabilidade. Fernando, conclua, por favor. Te atropelei, Fernando. Não, eu acho que o resultado provou que não foi um apagão, um simples apagão com a Alemanha, não foi simplesmente um acaso. O Brasil realmente está muito longe das grandes seleções. Nós não pegamos ninguém, pegamos Chile e Colômbia, com todo respeito, grandes fregueses, empatou com o México, empatou com o Chile. Foi realmente uma campanha muito fraca e na linha do Flávio eu acho que o Brasil mostra a defasagem técnica e tática que o país está, é um outro futebol praticado aqui, praticado nos grandes campeonatos lá fora. E eu não gostaria de apontar um ou outro culpado, não gosto disso também, acho que não é a maneira como a gente deveria se portar agora, simplesmente falar que a mudança de A ou B como dirigente da seleção, até porque o Ricardo Teixeira já conquistou a Copa do Mundo, e vários dirigentes de clubes, né, ladrões ou bandidos também já conquistaram, então eu acho que não é por aí não. E também o técnico, Filipão, fez um péssimo trabalho, a gente viu erros táticos e tal, mas...